Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar aqui com o Thiago Brilha, que é de Roraima, Boa Vista. Thiago, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Obrigado aí por ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo, né? É uma série de conversas com cineastas, realizadores que filmaram ou filmam a Amazônia nos últimos anos e que vivem na Amazônia também, né? Então, uma conversa com pessoas que estão em localidades cuja produção cinematográfica, produção audiovisual é relativamente recente e que tem problemas semelhantes, né? Que enfrentam problemas de financiamento, de formação, uma série de coisas. E a ideia é conversar, né, a partir das trajetórias individuais de cada um desses convidados e a gente começar a conhecer um panorama um pouco mais amplo de quem são os realizadores, os cineastas que estão filmando a Amazônia hoje, fazendo essa cena acontecer ali localmente, né? Então, Massa. Thiago, desculpa, fala aí. Fiquei bem feliz, né, pelo convite, né, porque sabendo também do seu trabalho, né, que além de, né, realizador, tem um trabalho focado na pesquisa, né, a gente já conhece aí também de longa data, através dessas conexões que a Amazônia nos proporciona, né, então estar aqui de alguma forma, compartilhando e participando desse seu projeto aí, eu realmente fiquei feliz. Que ótimo, legal. Então, Thiago, conta um pouco para a gente como é que foi a sua aproximação ao universo audiovisual, né? Como é que é a tua formação inicial, como é que você vai chegando no campo do audiovisual? Minha relação com o audiovisual, ela desde sempre é muito no campo político mesmo, sabe? De instrumentalização, porque eu não venho dessa origem mais de cinefilia, né? De ter um sonho de ser cineasta ou realizador. Eu fiz Universidade Federal de Roraima, aqui no curso de jornalismo, e durante o curso a gente tinha uma disciplina que fomentava a produção de documentário. Sempre destaco aí o papel do professor Maurício Zoen, né, do curso de comunicação, que estimulou os alunos a fazerem documentário, e eu, durante uma produção dessa, em que eu fui trabalhar com uma comunidade chamada lá da Vila Vintém, que é aqui à margem do Rio Branco, né, onde se desenvolve o trabalho de olaria, produção de tijolo. Fiz um documentário sobre a vivência, a história deles ali, e um documentário que foi exibido na TV pública aqui da universidade e que repercutiu, né, promoveu um debate junto com os gestores, tanto do estado quanto do âmbito municipal, porque está colado, a vila está colada aqui no município de Boa Vista, mas já é outro município que é Cantá, né? Então eles estão nesse limbo de desassistência política pública. E quando eu vi que o documentário que eu fiz junto com as duas amigas de trabalho de faculdade, né, a Kilsi e a Nena Checo, até então, acadêmicas, né, também, repercutiu positivamente, e eu vi ali um instrumento forte, né, de formação de opinião, de promoção de debates, que estava em consonância, né, com um pouco do meu histórico. Eu venho também da militância acadêmica, né, de centro acadêmico, de presidência do Diretório Central dos Estudantes, e com essa, diríamos, estudando comunicação, né, acho que isso uniu aí uma série de fatores que proporcionaram eu realmente iniciar na carreira do audiovisual. E logo na sequência eu tive a oportunidade de fazer um outro documentário, que foi na conclusão do curso, que é sobre a história dos garimpeiros e sobreviventes do garimpo do Tepequém aqui, né? E também repercutiu legal esse filme. E na sequência eu já tive a oportunidade de produzir o Doc TV, né? Então eu saí super cru da faculdade e já tive, né, o privilégio de ganhar um prêmio para fazer um documentário que foi Nas Trilhas de Macunaíma. Então é um documentário que pela primeira vez também agora exibido em rede nacional, né, através da TV Cultura, TV Brasil, CSTV, participando de festival. Tive a oportunidade de fazer aqueles cursos de formação, né, encontro com realizadores em Brasília, e só ali que eu me dei conta que o documentário estava muito mais vinculado, né, à narrativa cinematográfica do que propriamente jornalística, né, da minha formação.
Então, esse foi, de fato, o começo dessa carreira com cinema, com realização audiovisual. Beleza. Você falou aí de coisas que interessam para a gente conversar, né? Mas eu queria ainda insistir um pouco na trajetória individual, na trajetória pessoal, e que você falasse um pouco assim, depois da faculdade de jornalismo e já encarando assim uma realidade de realização audiovisual, cinematográfica, né? Pensando em projetos de documentário e tal. Imagino que você se deparou em algum momento com a necessidade de buscar formação técnica específica, se qualificar especificamente para trabalhar com cinema, uma vez que a faculdade de jornalismo tem muitas vezes um recorte outro, né, mais voltado à atividade jornalística mesmo, no fim. Como é que foi isso? Assim, você encontrou essa formação aí em Boa Vista ou achou a necessidade de buscar lá fora? Como é que você encarou esse momento aí? Doc TV, nas trilhas de Macunaíma, né, tive contato com esse universo, né, de formação, enfim, mais específico do cinema, e aí eu vi que tinha essa necessidade de aprofundar. Fiz um curso de férias, né, na Academia Internacional de Cinema em São Paulo, de roteiro, fiz uma imersão ali de alguns meses, e aí na sequência, em paralelo eu estava produzindo outro da TV, né, que foi o Roraimeira, que trata da expressão artística e cultural daqui, do movimento, desde os anos 80. Então, e durante o da TV, mais uma vez, estudos individuais e contato com outros realizadores, cineastas, né, me deu ainda mais essa ânsia, né, e necessidade de formação. Foi quando, após esses 2 Doc TVs, né, com um currículo um pouco mais consistente, eu consegui a bolsa de estudo para o curso de direção de cinema permanente dessa mesma academia, né, que é a Academia Internacional de Cinema de São Paulo. Então, eu fiz o curso técnico de formação de diretor, né, em São Paulo, que aí já é, de fato, um mergulho, né, na narrativa, nas suas mais distintas especificidades da linguagem cinematográfica, e ali sim eu realmente passei a ter noção da complexidade, da grandiosidade que é, né, a construção de uma narrativa audiovisual. Conhecendo aqui a realidade em Manaus, né, eu acho o Doc TV um ponto de virada muito importante, assim, para a gente entender como que vai se formando esses cenários regionais, especialmente no norte, imagino, assim, né, onde existia uma carência maior do que outros centros, né? Me parece que o Doc TV é mesmo um ponto de corte. Eu acho o Doc TV uma experiência importantíssima, assim, para pensar o audiovisual no Brasil recente, né? Pensar a regionalização da produção, meios de financiamento da produção nacional, de distribuição e exibição dessa produção, envolvendo as TVs públicas, né? Então, é uma maneira de pensar política pública, de pensar a dimensão do audiovisual como uma dimensão estratégica, né, na sua concepção política e tudo mais. Eu vejo que em Manaus, apesar das pessoas que fizeram documentários do Doc TV não estarem hoje, assim, aparecendo na cena e tal, pessoas que eventualmente fizeram os trabalhos, mas não estão hoje atuantes, né, com exceção de um, talvez, foi uma experiência que envolve formação, né, como você citou, envolve diálogo, abrir interlocução com pessoas que estão em outros centros, que vinham fazer formação, né? Então, eu queria entrar nesse tópico, assim, se você puder falar um pouco mais, né, dessas 2 experiências, eu acho que você teve 2 no Doc TV, né? Foi realmente um divisor, né? Sem o Doc TV, eu dificilmente me veria hoje trabalhando com audiovisual de forma profissional, né? Eu estaria possivelmente desempenhando uma outra atividade na área de comunicação e tendo o audiovisual como algo mais paralelo, uns trabalhos esporádicos, né? E hoje, a partir dessas experiências que o Doc TV me proporcionaram, né, possibilitaram o fato de hoje eu estar, né, como produtor, como realizador, né, independente, tenho uma produtora, vivo do audiovisual hoje, não necessariamente só
do trabalho artístico, né? Mas sim, o Doc TV teve um papel fundamental, né? E eu não tenho dúvida de que isso sempre é válido reforçar, né? Às vezes eu me pergunto, poxa, a gente está tratando disso, me parece que é algo que chover no molhado, né? Todo mundo já sabe da importância, mas quando a gente vai vendo as gestões se sucedendo, né, nos espaços públicos de poder sendo ocupado por pessoas que não têm conexão nenhuma, né, com a cultura, né, com as políticas culturais, sim, sempre necessário voltar e mostrar, né, como uma política pública eficaz gera frutos, né, e realmente possibilita, né, como fatos como o meu e de outros realizadores também na Amazônia estarem, de alguma forma, envolvidos, né, com a realização artístico-cultural na Amazônia, e mostra também o quão a gente também é vulnerável, né, porque fica sempre dependendo de gestor A ou B, né, para poder a coisa acontecer. E tem um exemplo que, em dado momento, funcionou e partiu de uma esfera federal, né, e não local, não municipal, e que, de alguma forma, teve essa dimensão, né, do Brasil inteiro. Eu acho que sim, sempre falar do Doc TV é importante, né, porque, de outra forma, dificilmente nós teríamos produzido filmes, teríamos tido contato com cineastas diversos, né? Maurício Capovilla, que veio ministrar a oficina aqui, durante os encontros do Doc TV em Brasília, encontrar, sabe, Rui Guerra, o próprio Eduardo Coutinho chegou a ser um dos tutores do Doc TV, né? Enfim, Cristiane Grumbach, tem outros cineastas que contaram e que já eram referências, né? A gente tendo poder, a oportunidade, o nosso grande montador, o Eduardo Scorel, né? Eduardo Scorel, poxa, eu tive a oportunidade de mostrar meu projeto para o Eduardo Scorel, debater com ele como que ia construir a narrativa do meu filme. Gente, isso aí, sabe, impagável, né? Fruto de uma política pública. Um aprendizado concentrado, né? Reunir essas pessoas todas e poder transferir um pouco de conhecimento, né? De técnica, enfim. Eu acho mesmo muito exemplar e eu acho que nunca é demais lembrar mesmo, sabe? Em eventos recentes, de mercado audiovisual mesmo, eu vejo pessoas que estão entrando no circuito, né? Já numa outra realidade, que é essa do fundo setorial, né? Da cadeia de produção já mais estabelecida, essa que está sendo desmontada, né? Destruída no atual governo, mas gente que não conhece essa história, que nem é tão antiga assim, né? Coisa de 15, 16, 17 anos atrás, se muito, 18 anos atrás, se muito, né? Então, acho importantíssimo mesmo a gente registrar, lembrar que é parte fundamental dessa Constituição que a gente vive hoje, né? Acho que lançou os pilares que depois o Fundo Setorial vai aprofundar, as outras políticas a Ancine vai conseguir aprofundar, né? Enfim, coisas que hoje estão sendo demolidas, infelizmente, né? E, assim, além de tudo, né, a dimensão que os filmes dão, né, além dessa exibição de grande porte, né, em âmbito nacional. Eu lembro que nas trilhas de Macunaíma, né, tem toda uma simbologia com aspectos históricos, culturais dos povos indígenas daqui do extremo norte. A gente exibiu ele num encontro de culturas populares, né, da Chapada dos Veadeiros, que acontece anualmente, onde reúne representantes de etnias de diversas partes do Brasil. E naquele momento tive a oportunidade de ter, né, durante a exibição, a companhia do Dilson Engaricó, que é uma liderança indígena aqui da região, e que de lá saiu uma moção de apoio publicada no Jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, porque estávamos vivendo o auge do conflito da Raposa Serra do Sol, né, prestes a acontecer a homologação de briga de fazendeiro com indígena, e o nosso filme, de alguma forma, também contribuiu para, né, a afirmação, naquele momento em que os ministros do STF tinham que julgar, né, a situação da homologação da Raposa Serra do Sol. Então, veja, né, a dimensão, né, política, simbólica que o filme produzido dentro do contexto do Doc TV
proporcionou para a nossa história também. Legal. E já entrando nos trabalhos, então, né? Você já citou aí nas trilhas de Macunaíma, foi o primeiro Doc TV, né? O primeiro Doc TV. Que aí a gente vai passar pelos trabalhos e vai chegar no seu último trabalho que você atua como produtor executivo, né? Que é agora o longa que ganhou Brasília, né? Nesse ano, que é Por Onde Anda Macunaíma, né? Exato. O nome tem uma brincadeira, né? É Por Onde Anda Macunaíma, com K do Macunaíma indígena, né? E o acento do Macunaíma do literário do Mário de Andrade, né? Uhum. Tem um trabalho de ficção aí, né? Um curta chamado Fronteira em Combustão, aí antes digamos, no meio do caminho aí, né? Conta um pouco do Fronteira em Combustão, apesar do nosso foco aqui ser falar mais de documentário, né? De documentaristas, né? Tem esse teu trabalho também que teve circulação em festivais, ganhou prêmio, né? Ajuda também a mostrar como a maturação do cinema no norte aqui vai acontecendo gradativamente, eu acho, né? É fundamental esse trabalho, né, para mim, que foi trazer um pouco dessa temática do descaminho do combustível, toda uma cultura que envolve isso, e quanto isso também influenciava, né, até então na economia local, através de uma narrativa ficcional totalmente conectada, né, com fatos. Né? Então, as cenas que acontecem na fronteira, na fila de combustível, aquilo tudo ali, a gente realmente não conseguiu pagar figurantes para formar a fila de 100 carros. Né? Então, a gente realmente colocou a nossa história dentro de um contexto urgente, acontecendo, real. Tivemos algumas dificuldades de produção mesmo, inclusive de ameaça, né, no contexto de fronteira, onde tem várias problemáticas sociais, ao ponto de uma das pessoas que estarem lá acharem que a gente estava ali infiltrado para tentar investigar alguma coisa do tráfico internacional, sabe? Sofremos ameaças, mas é uma ficção que trata, né, dessa complexidade de fronteira a partir desse elemento-chave que é o combustível, né? Que aqui na fronteira, até alguns anos atrás, antes dessa crise que estamos vivendo, né, da Venezuela, custava 7 centavos de real, né? Então, muitos brasileiros compravam o combustível na Venezuela e vendiam aqui, né, no Brasil. E, enfim, é uma história que faz parte, né, da nossa realidade durante muito tempo e que agora, de alguma forma, está completamente diferente, né, com essa crise. É um filme que não seria possível de se fazer hoje, né? Então, ele, de alguma forma, registrou um momento muito importante, né, e que tem conexão com a nossa cultura e que, mesmo que as coisas mudem, não vai ser da mesma forma, né? E é isso, Fronteira e Combustão trata disso, através de uma narrativa ficcional. Uhum. Que também já vai acontecer depois de ter feito o curso da Academia de Cinema, né? Durante a academia eu fiz um curta de apartamento, diríamos, né, em São Paulo, chamado Insólito, né, um filme que ganhou um prêmio também. Então, de alguma forma, já é influência dessa formação mais específica no cinema, né, ao ponto de eu poder, em dado momento, chegar, olha, essa história aqui é interessante, eu consigo contar ela através do documentário ou da ficção, né, que caminho escolher? E é exatamente o que eu estou vivendo agora outra vez, com outro tema de um outro filme que a gente está em pré-produção, que eu posso falar depois ou agora, não sei. Legal. Não, pode falar. Quiser já aproveitar, já emenda. Então, agora a gente está nessa pré-produção no curta chamado Rabiola, né, que é a partir da história das crianças que soltam papagaio aqui no Parque Anauá, né, que é maior parque em extensão da região amazônica, uma área urbana que tem essa cultura do papagaio muito forte, de competitividade, crianças, adultos. E ali é uma história que já estava na minha cabeça há um tempo e eu adaptei ela agora dentro desse contexto da crise migratória venezuelana, né? Então, através de um conflito de duas crianças, uma brasileira e uma venezuelana, a gente vai estar discutindo aí questões sociopolíticas e econômicas através dessa narrativa ficcional, em curta. Legal. Pois essa é uma dimensão também que eu acho
que a gente vive aqui na região norte, né, e que é pouco explorada ou pouco conhecida também, digamos, de um Brasil central, né, essa relação de fronteira multiétnica, né, tem toda uma realidade, um caldo cultural aí que ainda está por ser explorado, e muito mais explorado em narrativas cinematográficas, né, acho que tem muita coisa da gente se aproximar dessa América Latina que a gente tem aqui como fronteira, né, e que ainda a gente conhece tão pouco também, que também tem histórias que transitam de lá para cá, daqui para lá, e que o Brasil Central, digamos assim, não conhece absolutamente, né. Então, acho que tem muitas histórias aqui na região norte ainda, né, que a gente pode explorar e que, vivendo aqui, acho que a gente teria condições de trazer essas histórias e criar esses laços de modo mais significativo, né, talvez. Sem dúvida. Eu acho que o fator limitante aí, né, pensando do ponto de vista do Brasil, é a questão da língua, né? A gente se restringe muito, né, em relação aos países aqui da América do Sul, especialmente, né? Aqui mesmo em Roraima, isso que a gente está vivendo agora, para mim, é uma coisa muito natural e que, inclusive, o fato de a gente ter essas relações com a Venezuela e possivelmente com a Guiana, né? Eu acho que todo mundo aqui tinha que falar inglês e espanhol, sabe? Muito naturalmente com essa relação de fronteira, né? Porque a gente está a 200 quilômetros da Venezuela e 100 quilômetros da Guiana, né? É tudo muito próximo, né? Então, eu acho que isso que a gente está vivendo agora, de a gente escutar o espanhol em todo lugar que você está, sabe? Esse portunhol, né? Demorou para acontecer. E, de alguma forma, apesar de ser um contexto super crítico, né? Complexo, que é essa crise migratória, eu vejo muitos pontos positivos. E se a gente aqui em Roraima e na Amazônia, no Amazonas também, enfim, se permitir, né, eu sei que depende de muitos fatores, mas a gente vai entender a grandeza dessas relações profícuas, sabe, que só tem a favorecer, né? Eu mesmo agora produzindo, né, curta, trabalhando com audiovisual, né, algumas dificuldades até por conta da formação, né, do acesso aqui. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, em Roraima, sabe, diretor de fotografia especializado, sabe, colorista, tem montador, né, que faziam isso na Venezuela, né, de forma, talvez como no Brasil a gente só encontrasse mais no Centro-Sul, né, e aqui o pessoal que estava em Caracas, e diante da crise, né, foi subindo, e hoje boa parte da equipe que está trabalhando comigo, por exemplo, nesse curta, são exímios profissionais, sabe? Exímios profissionais e que estão aqui, né? Que estão aqui no mercado, que a gente está interagindo, está trabalhando e trocando. Eu acho que essa riqueza que eu penso que o Amazonas também, o Brasil, mas Roraima no ano passado teve o segundo maior PIB do Brasil, um segundo maior crescimento, né? Porque a gente também está se beneficiando com a crise da Venezuela, porque precisa, já que eles não produzem, né, alimento, a gente tem que sair daqui, né, de alguma forma. Então a gente está vendendo muito para a Venezuela, muito mesmo, e muitos não enxergam, né, pela questão da xenofobia e outros fatores políticos, mas felizmente ou infelizmente, né, diante do cenário, Roraima está se desenvolvendo de um jeito muito atípico, né, considerando o histórico do Estado, essencialmente vinculado ao funcionalismo público, né, as questões políticas, por conta dessa crise venezuelana e por conta também dessa ascensão da Guiana, né, como um porto, já se está criando uma conexão via estrada asfaltada até Georgetown. Então, a gente está num ponto muito estratégico que eu acho que a gente tem que tirar proveito do ponto de vista cultural, né, artístico também, né, para tentar entender essas nossas relações transfronteiriças. Com certeza, né? E são exemplos que ajudam a desmistificar uma série de coisas, né? Alguns dos clichês mais fortes sobre a Amazônia, a região norte, é de que a gente vive isolado, né? Mas isolado da onde, né? Essas conexões aí que você está narrando são conexões para além do clichê óbvio, né? De dizer que a gente está aqui isolado e distante, né? Coisas relativas, assim. Aí, eu queria entrar então no outro tópico, aí a gente já vai encaminhando mais ou menos para o fim, né?
que é a do longa, primeiro assim, o contexto mais recente do fundo setorial, né? E aí você tem a sua produtora, pode contar um pouco, e aí fala da produção desse longa, que é interessante, que é uma coprodução, né? Uma coprodução entre a sua produtora, que está sediada em Roraima, e uma outra produtora de fora, e você como produtor executivo, o diretor é de fora, mas acho que é legal esse cenário possível dentro do modelo de financiamento do fundo setorial, do modelo de política pública que estava funcionando bem até alguns anos atrás, né? Conta um pouco dessa experiência. O filme, né, Por Onde Anda Macunaíma, surge de um encontro muito especial que eu tive aqui em Roraima com a produtora Letícia Fredit e o diretor Rodrigo Celos, que estavam aqui em Roraima. Você está me ouvindo? Tá travando, eu acho que tá com uma instabilidade. Vamos ver se ela estabiliza. Acho que agora tenta aí, pode falar. Então, esse projeto surge do encontro, né, que eu tive com o Rodrigo Celos, que é o diretor, e a Letícia Fredit, que é uma produtora executiva gaúcha da Boulevard, né, mas que tem sede em São Paulo. Eles estavam aqui na pesquisa de um outro projeto, que inclusive se passa na Guiana, né, que é a história de um Macuxi, e a gente se conheceu e eles visitaram minha produtora e começamos a trocar muitas ideias. Eu estava recém-lançado aí o Fronteira e Combustão, e aí pensamos em fazer alguma coisa juntos, né? E aí eu fui mostrar meus trabalhos para eles, eles conheceram o Macunaíma, né? Só ouviram falar do Macunaíma até então, e aí quando viram que eu tinha um projeto sobre isso também, mostrei o meu Doc TV, né? Por onde nas trilhas de Macunaíma, e dali surgiu a ideia de uma parceria para um projeto, né? Juntos. E esse projeto a gente escreveu, foi contemplado, né? No Prodav 01, e a partir dessa parceria com o canal, que foi o Canal Curta, um projeto que de baixo orçamento, né, mas que em pouco tempo a gente conseguiu cumprir todas essas etapas para poder ter o acesso ao recurso público e produzir esse filme, que se passa em Roraima, se passa em São Paulo e se passa no Rio de Janeiro, né, através dessa linha, né, dessa busca do mito, da origem do mito de Macunaíma até os personagens bastante conhecidos, como o Macunaíma do Mário de Andrade, o do Joaquim Pedro, né, também conhecido por muitos no cinema, até o filme do Paulo Veríssimo, que é o Xupiá, né, que também é um desdobramento do Macunaíma, um filme pouco visto, pouco conhecido, né, e passando pela peça do Antunes Filho, né, um grande dramaturgo brasileiro que durante 10 anos rodou a Europa inteira com a peça chamada Macunaíma, né? Então, é um grande encontro de Macunaímas, né, e que parte desse mito, que parte dessa simbologia do mito indígena, né, esse mito fundador. Então, foi um trabalho muito, muito especial, porque, de alguma forma, ele é como se fosse uma nova dimensão, um aprofundamento desse tema que eu trabalhei, eu tentei trabalhar no primeiro Doc TV, né? Inclusive também falo lá do Mário de Andrade, fala de alguma forma do filme, mas agora de uma forma mais robusta, né? E a oportunidade de estar trabalhando em uma coprodução com pessoas extremamente sensíveis, talentosas, já com um histórico de realização também, né? Então, assim, para mim, que de alguma forma participei de todo o processo, desde da concepção, da pesquisa, né, de definir a trajetória aqui, de como é que ia ser as gravações, de ter esse encontro belíssimo, né, com os atores como o Paulo José, o Milton Gonçalves, Joana Fon, no Rio, sabe? Em São Paulo, a gente tem acesso ao livro do Koch Grumber, que o Mário de Andrade leu em alemão e fez as primeiras anotações para a formação do livro dele. Não dá para dimensionar a grandeza dessa experiência, né? E fruto de uma política pública e fruto dessa abertura, né, também para a coprodução, que para minha carreira
fundamental. Ainda ontem mesmo eu estava em uma reunião com o canal Curta, já pensando nas etapas de distribuição, porque afinal é um filme que ganha o Festival de Brasília, né? Ele passa para uma outra dimensão nessas relações assim até, né, comerciais do filme, né? Então estou podendo vivenciar isso tudo e de alguma forma ao lado no caso, a minha super parceira de produção, que é a Letícia, com, né, mais know-how, com mais experiência, mas, né, sempre nessa total equivalência, né, nas decisões, enfim, todas as decisões que envolvem o filme. Então, não consigo mensurar ainda o que isso representa para mim, né, para minha produtora, né, para Roraima também, né, o filme de Roraima ganhar o Festival de Brasília, e agora a gente ir para Cuba, né, vamos para o Festival de Havana, quem sabe até voltar vacinado de lá, porque ainda ontem vi uma notícia de que os turistas que forem para Cuba poderão optar por serem vacinados assim que chegarem lá. Olha só. Soberana, né? Vai voltar vacinada. Isso aí tem que aproveitar. Legal. É isso aí, Thiago. Pô, foi ótimo. Acho que a conversa é isso aí mesmo, uma conversa um pouco despretensiosa, mas que fizesse a passagem por esses tópicos assim, que eu vejo muita proximidade com os tópicos que a gente tem aqui no Amazonas, né? No norte em geral, e olhando o eixo central, né, das políticas públicas federais como indutoras disso tudo, do histórico recente, como a gente citou, do DocTV, o envolvimento das TVs públicas, enfim, uma série de coisas, né? E espero que a gente consiga sair desse buraco onde a gente se meteu logo, né, para a gente ver se consegue botar as coisas de pé de novo. Mas é isso, valeu mesmo pela conversa aí, e vamos se falando aí nas próximas. Beleza, Gustavo, eu te agradeço o espaço. Só ressaltando isso que você falou, né, nesse momento, né, então, agora a gente aprendeu, diríamos, o caminho das pedras, chegou a esse ápice com a política pública, com a construção, essas conexões, né, de acesso, e aí é justamente o momento que tudo isso começa a se deteriorar, né, de forma injusta, né, porque a gente está falando de leis, está falando de processos consolidados, né, e, enfim, viver isso é muito triste, mas, ao mesmo tempo, a esperança de que é passageiro, né, de que isso vai mudar, e nesse processo, sabe, Gustavo, como eu também tenho essa conexão muito forte com essa questão da militância, dos aspectos associativista, né? Porque o próprio DocTV fomentou, por exemplo, a formação da única entidade que a gente tem aqui ainda hoje, que é a ABD, né? Então, estamos aí ativos. Essa mesma experiência eu já falei para os meus pares da ABD, pô, eu quero compartilhar com todo mundo como é que foi fazer um filme, né, desse porte em coprodução, né? O que foi bom, o que foi ruim, o que faria de novo, o que mudaria, sabe? Eu acho que a nossa cadeia do audiovisual, ela envolve isso, né? Uma questão de coletividade muito forte, porque o cinema não é algo que se consegue fazer sozinho, né? Então, quando você fortalece todo mundo que está ali, você está fortalecendo a si mesmo e o segmento, e a gente vai formando uma cena. Temos exemplos aí no Brasil, né? Recife conseguiu fazer isso. Eu acho que a gente também consegue fazer essas conexões, inclusive através desse projeto que você tá aí, né, de diálogo com os realizadores, que, enfim, é um ponto central nessas conexões de realizadores amazônicos. Acho que é isso, né? A gente tem que formar quadros, né? Formar quadros locais, e a gente tem que instalar uma certa estrutura de produção, né? Se a gente sempre tiver que sair, não vai dar certo, né? A gente tem que instalar essa estrutura e ajudar a formar quadros localmente, né? E manter isso em atividade, de algum modo. Mas é isso então, Thiago. Valeu. Obrigado, Gustavo.